Oi, oi para você que tá aí do outro lado, tudo bem? Pois é, gente, isso aconteceu comigo, não foi com a vizinha, não é uma historinha que eu vou contar aqui, realmente aconteceu. E eu vou contar para vocês como que foi, como eu me senti, se mudou alguma coisa na minha decisão de assumir os cabelos brancos, se me deu vontade de tingir de novo ou não. E quero conversar um pouquinho com vocês também a respeito dessa agressividade das pessoas, né, de algumas pessoas com respeito a esse assunto, tá bem? Eu sei que isso é bastante relevante para as mulheres que estão aí decidindo assumir os seus cabelos brancos ou que já assumiram, mas às vezes ficam na dúvida, né? Será que eu tô horrorosa mesmo? Será que eu devo voltar a tingir os meus cabelos? Então eu acho que a experiência de cada uma de nós conta bastante, por isso eu vou contar a minha sobre isso aqui hoje para vocês. Se não me conhece, muito prazer, meu nome é Lisiane Gottens. Se quer me conhecer um pouquinho melhor, ver o meu trabalho, dar uma olhada aí em outros vídeos do canal. Aqui tem bastante coisa sobre cabelo, inclusive sobre cabelo branco, conta a minha história, dou dicas de como cuidar dos cabelos brancos, como usar matizadores. Se quer deixar o cabelo mais cinza, menos cinza, acho que esse é o meu vídeo mais assistido do canal. Então, de vez em quando, apesar de falar de outros assuntos de beleza, sempre que eu tenho algum assunto assim relacionado a cabelo e cabelos brancos, eu trago aqui para o canal, tá certo? Se gostar desse vídeo, deixa o seu like, inscreva-se se quiser me acompanhar e agora vamos para o vídeo. Isso aconteceu em março deste ano, quando eu estava no Brasil. Estava lá na minha cidade, lá no Rio Grande do Sul, Porto Alegre. Oi, gaúchos! Apesar de falar você, eu já expliquei aqui em outros vídeos, tá, gente? Eu sou gaúcha, sim, não tenho nada contra os gaúchos, muito antes pelo contrário, mas para facilitar a minha vida aí em meio aos estrangeiros, eu adotei o você, tá bem? Bom, eu estava lá na minha cidade, então fui a uma consulta médica, desci do ônibus e estava caminhando assim uma rua que desce, né? Então muita gente estava subindo, muita gente estava descendo junto comigo, gente para um lado, gente para o outro. É o centro, né? Bastante movimentado e eu sozinha ali caminhando, pensando na minha consulta e vi que vinha algumas pessoas na minha direção, claro, porque muitas estavam subindo, mas tinha uma mulher que estava mais direcionada assim. Quando ela chegou bem pertinho de mim, ela olhou para minha cara e disse: "Que coisa horrorosa!" Foi assim que ela falou. Eu, claro, não esperava aquilo, né? Então, na hora, assim, levei alguns milésimos de segundos para absorver, entender o que tinha acontecido. A primeira coisa que eu pensei foi: ela falou comigo? Então eu vi que não tinha ninguém assim exatamente do meu lado. Eu não percebi ninguém junto dela também, ela não estava falando com ninguém. Então depois de analisar, me fazer essas perguntas assim, eu entendi que ela estava realmente falando comigo e me chamando de horrorosa. Então a primeira coisa que eu pensei foi assim, mas será que eu tô tão feia assim hoje? Será que eu tô tão desarrumada? Fazia um calor danado, eu tava com o cabelo todo pra cima. Sabe quando a gente prende assim com a borracha mesmo, né? E fica os cabelinhos pra frente assim, um coquezinho com um elástico? Tava com um vestidinho, sandalinha, protetor solar, quase nada de maquiagem. Então, assim, não tava uma maravilha realmente. Mas para horrorosa eu acho que eu não tava servindo, gente, porque eu tava bem ok, tava arrumadinha para ir numa consulta, né? A gente geralmente se arruma um pouquinho para ir na consulta, a gente não vai de qualquer jeito, né? E eu não saio de qualquer jeito de casa. Então, assim, eu acho que ela não estava se referindo não à minha aparência de modo geral. Depois de me fazer essas perguntas e tentar entender o que estava acontecendo, eu me dei conta do quê? Que ela estava falando dos meus cabelos brancos. Claro, só podia ser isso. Considerando essas coisas que eu acabei de falar, só podia ser isso, não restava mais nada. Eu disse, por que Deus? Por quê? Por que ela gritou comigo? Então, assim, por mais que eu esteja totalmente tranquila com a minha situação, dos meus cabelos assumidos, os branquinhos aí, é claro que o assunto fica na cabeça, né? E de vez em quando voltava na minha cabeça, eu me lembrava daquilo, eu ficava pensando. E eu me perguntava, na verdade, era por que a agressividade dessa pessoa que não me conhece, não convive comigo, nunca me viu, de repente ela me vê na rua e grita na minha cara, horrorosa, por causa dos cabelos brancos. A primeira coisa que eu pensei foi que ela era como se ela estivesse me dizendo assim: parem de fazer isso, parem de assumir os seus cabelos brancos, porque senão eu vou ter que assumir também e eu não quero, sabe? Parece que é nesse sentido, assim, a agressividade dessas pessoas que fazem esse tipo de coisa.
Eu pensei nisso, né? Bom, ela deve odiar a aparência com os cabelos brancos e por isso tá gritando aí com uma pessoa que assumiu. Depois eu pensei, mas também de repente ela pode ser uma cabeleireira que é contra, né? Porque sim, gente, até eu vou falar um pouquinho sobre isso. Apesar de que muitos cabeleireiros são a favor, não tem nada contra, muitas, inclusive, muitas cabeleireiras estão assumindo também os seus cabelos brancos, né? Porque muitas desenvolveram alergia ou por alguma outra razão assumiram os seus cabelos brancos, né? Então elas não têm nada contra isso. Infelizmente, muitos outros têm, nós sabemos que tem, e inclusive na internet corre aí vídeos e entrevistas, não é? Com cabeleireiros famosos que dão contra os cabelos brancos, fazendo assim tipo uma pressão psicológica aí para o pessoal não desistir de tingir os seus cabelos. Então, é uma possibilidade também, né, que essa mulher seja uma cabeleireira e seja contra e tenha sido agressiva dessa forma. Porque o que que acontece, né? Na verdade, o cabeleireiro que é contra isso, ele está preocupado com o seu serviço, né? Porque tingir os cabelos é um serviço que, pensa comigo, é um serviço fácil de fazer. É fácil de fazer porque eu mesma tingi os meus cabelos em casa e eu sei que é. É relativamente barato, ele tem o custo da tinta ali, né? Dependendo a tinta que usa. Não é tão barata assim, mas também não é nem metade do valor que eles cobram para fazer o serviço em salão. E isso eu sei porque eu comprava tintura, né, de boa qualidade, tintura profissional, que era para não estragar os meus cabelos. Não era muito barato não, mas quando eu sabia do preço que cobravam no salão, eu ficava chocada e por isso eu fazia em casa, porque eu achava um absurdo pagar esse valor, né, para fazer uma coisa que eu mesma podia fazer, que eu sabia fazer, enfim. Então, é um serviço fácil de fazer, é um serviço que eles ganham bastante e é um serviço regular, porque a pessoa vai lá uma ou duas vezes por mês tingir os seus cabelos. Eles vão querer perder esse serviço? É claro que não, né? O cabeleireiro que pensa no seu bolso, ele não vai ficar a favor das mulheres que querem assumir os seus cabelos brancos, não é mesmo? Mas aí a gente pensa, né? Na agressividade ou promover um pensamento contra isso, nos faz pensar um pouquinho, né? Que tipo de pessoa é esse cabeleireiro ou essa cabeleireira que está dando contra assumir os cabelos brancos? Ela está preocupada com o movimento de modo geral de assumir os brancos? Ela está pensando nas pessoas e nas suas vidas ou ela está pensando no seu bolso apenas? Eu acho que é esta segunda opção, sim, né? Pois é, então assim, é claro que não são todos, tá? Mas eu sei que isso acontece porque, por exemplo, eu tenho uma amiga que é cabeleireira e ela mesma disse pra mim, mas pelo menos ela foi sincera, né? Ela disse, olha, Lizzy, eu não sou muito a favor disso porque eu sou cabeleireira e é um serviço que eu faço, então eu não promovo isso, né? Digamos assim. Mas pelo menos ela foi sincera, né? Ela não ficou dizendo que, ai, não é legal assumir os cabelos brancos, a mulher fica feia, ai, eu sou contra porque não fica bem para ninguém, as mulheres ficam envelhecidas, só fica bem para fulana ou para ciclana, porque é famosa, porque isso, porque aquilo. Ela não ficou dando desculpas ou inventando coisas para dizer que não é a favor. Não, ela foi direto ao ponto, né? Porque eu vou perder o serviço. Simples assim, e é por isso. Então, você que está em casa e você quer assumir ou está assumindo seus cabelos brancos, não fique preocupada com isso, tá? Se o cabeleireiro, seu cabeleireiro, deu contra você assumir os cabelos brancos, ele está pensando no seu bolso, sim, ele não está pensando em você. Então, quem tem que pensar em você é você. Não é ninguém da sua família, não é nenhuma amiga, nenhum amigo, nenhum cabeleireiro. É você que tem que pensar no seu dia a dia, no que isso vai custar para você em todos os sentidos. O que que justifica uma agressividade? Eu não sei se essa pessoa era cabeleireira ou não, eu estou dando um exemplo, né? Foi uma coisa que passou pela minha cabeça. Mas eu fico impressionada com a agressividade de algumas pessoas com respeito a um assunto que não tem nada a ver com elas. Imagina, essa mulher não me conhecia, não sabe quem eu sou. Eu ter deixado de tingir os meus cabelos não vai influenciar em nada a vida dela de modo direto. Não vai. Ela não me conhece, eu não faço parte ali do círculo dela. E ela ser capaz de vir e gritar isso na minha cara na rua assim,
talvez você esteja se perguntando, o que foi que eu fiz nesse momento, não é mesmo? Fui lá atrás da mulher xingar ela também, fui lá tirar as caras e dizer uns desaforos, ou indagar, escuta aqui quem tu pensa que é para falar assim comigo, alguma coisa desse tipo. Gente, o meu pensamento é o seguinte, essa pessoa não merece nem sequer um segundo da minha atenção. Esse tipo de gente mal educada, porque é isso que é, né? É uma falta de educação tremenda você gritar na rua com uma pessoa que você nem conhece por um assunto que não diz respeito a ela, que não, ou seja, ela está se intrometendo num assunto que não é dela. Então é muita falta de classe, falta de educação, falta de tudo numa pessoa assim. Eu vou tirar um segundo da minha vida, do meu tempo, para dar atenção para uma pessoa assim? Ela não merece. Então, eu nem olhei para trás. Até porque eu estava numa multidão de gente, mas eu nem ia achar a mulher mais, porque ela já estava longe. Ela estava subindo, eu estava descendo. Mesmo que eu olhasse para trás e procurasse, eu não ia achar, eu não ia saber, porque eu não estava prestando atenção no rosto dela também quando ela estava subindo, né? Mas enfim, mesmo que eu tivesse visto realmente quem era e soubesse identificar, eu jamais ia fazer nada, porque não vale a pena. Então, não, esse tipo de coisa não me abala nem um pouco, não me atinge de forma nenhuma, não me faz ter vontade de tingir os cabelos de novo de forma nenhuma. Eu estou muito segura com essa decisão e se um dia eu tivesse vontade, porque eu acho que não vai acontecer isso, mas se eu tivesse vontade de tingir de novo os cabelos, eu tingiria sem problema nenhum, já falei isso aqui em vídeo para vocês. Mas eu não tinjo porque só de pensar que eu tinjo e 2 dias depois os branquinhos aqui da lateral já estão tudo aparecendo de novo, apontando, eu realmente não vejo lógica em fazer isso de novo. 20 anos já chega, né? Já tá de bom tamanho para estar ali sofrendo, passando tinta no cabelo. Eu, por mais que as pessoas achem que possa dar uma aparência de mais velho ou isso ou aquilo, e eu sou uma pessoa que gosto, né, de cuidar da pele, de cuidar dessa questão de manter a jovialidade que ainda resta em mim, mas sinceramente os cabelos não me preocupam nem um pouco. Eu acho meu cabelo bonito, gosto de verdade dele assim, então não é a opinião de um aqui, outro ali que vai fazer eu mudar de ideia e ter vontade de voltar a ser escrava da tintura. Então, meu bem, não se abale com coisas desse tipo, essas pessoas não valem a pena. O que vale a pena é realmente a sua vida, o seu tempo, o seu dinheiro, como você se vê, né? O que você tem vontade de fazer, é o seu cabelo, é você que deve decidir e dizer o que vai ser feito ou não vai ser feito com o seu cabelo, porque ele está na sua cabeça. Então, não preocupe-se com a opinião alheia, não vale a pena. Pelo menos é assim que eu penso. Eu espero que a minha experiência tenha ajudado vocês aí que estão nesse processo e gostaria de saber de vocês também. Me conte aí nos comentários se vocês já passaram por alguma experiência ruim assim, como que vocês se sentiram, reagiram. Vamos trocar aí essas informações e saber uma das outras, tá certo? Muito obrigada por ficarem comigo até o final de mais um vídeo e até o próximo. Tchau, tchau!